também que, a partir de um conceito da linguística chamado comunidade discursiva, entender que a UF Campus, como instituição, ela é uma comunidade de discurso, ela tem as suas próprias características de discurso, seus próprios temas, suas próprias variáveis, suas próprias temáticas. E daí eu começo a propor o TCC como um documento que representa a linguagem, o conhecimento e a informação desta comunidade. E uma preocupação com o patrimônio documental da UF Campus. E daí eu uso também a bibliografia, a noção de documento, a noção de mediação da informação, onde a gente procura envolver todos os atores, os produtores, os organizadores e os usuários dessa informação. E o nosso último objetivo, que é a divulgação e também a formação científica dos nossos estudantes. Pode passar. E os nossos procedimentos metodológicos começam com uma análise exploratória dos documentos da UF, os documentos científicos e acadêmicos. Então a gente tem aqui dissertações, tem os artigos dos professores, temos livros, mas a gente fez um recorte especial que são os trabalhos de conclusão de curso da graduação. Ao menos nesse começo a gente está preocupado com os trabalhos de conclusão de curso da graduação. Os TCCs geralmente são trabalhos que não são muito valorizados pela ciência, pelos acadêmicos, pelos cientistas mais experientes. E eu tenho questionado isso a partir até da observação que eu tenho feito dos TCCs da Escola de Serviço Social. E mais até do que a produção recente do Reúne. Por quê? Os TCCs de Serviço Social, eles podem não ter tanto rigor científico como talvez seja necessário nos canais de divulgação científica e comunicação científica mais amplos, de grande circulação, mas são TCCs que refletem, primeira atividade que nós fazemos aqui desde 62, quando a UF chegou a campus, e também as atividades de formação dos nossos estudantes, e uma característica peculiar do serviço social, que é um estudo aplicado. Então, cada estudo do TCC, de serviço social, ele é aplicado em alguma instituição. Então, a gente tem TCCs sobre os hospitais, creches, presídios, sindicatos, indústrias, escolas, universidades, os movimentos sociais, diversas instituições de campus, e os nossos estudantes fizeram relatos sobre esses movimentos. Então, eu passo a deixar de vê-los apenas como canal de comunicação científica e vejo como um documento, uma fonte histórica de pesquisa. E a nossa seleção, hoje a gente já fez 2 recortes. O nosso primeiro recorte foi os anos do Reúne, de 2009 até 2018. Ainda não tem os dados de 2019. E também, agora a gente está indo aos primeiros anos, que o primeiro TCC é de 72 e até 91. Em breve a gente vai chegar entre a década de 90 e 2000, que é onde tem mais material e a gente traz mais resultados. Após esse estudo exploratório, definir os TCCs como fonte de informação e fonte de análise, a gente começa uma atividade na disciplina de Geohistória, nos cursos de graduação de bacharelado e licenciatura em História aqui. A disciplina é ministrada pela professora Elis e a gente faz uma atividade lá na biblioteca, em que consiste visitas guiadas à biblioteca, as orientações sobre o uso de bibliografia. A gente preparou uma bibliografia de todos esses documentos que seriam utilizados nesse projeto.
E a gente treina os alunos para utilizar e fazer pesquisa com esse material. E essa pesquisa consiste em ensinar a utilizar o catálogo, ensinar a utilizar os documentos, os repositórios institucionais e também a preservação e conservação desses documentos. E a pesquisa que nasce nesse contexto de disciplina Geohistória é identificar o impacto geohistórico da UF Campus, identificar onde já foram realizadas pesquisas aqui na região. Então, a gente faz uma análise, daqui a pouco eu mostro alguns resultados para vocês. Pode seguir. E daí a gente recolhe as seguintes informações de cada TCC. A área do conhecimento, e é interessante notar que após 2009, o Instituto de Ciência e Sociedade, o SR, antes só tinha um curso, uma área do conhecimento, então a partir de 2009 começam a haver outras áreas do conhecimento, começa a ter outros saberes incluídos na nossa documentação. O grau acadêmico, se é bacharelado ou licenciatura, uma descrição física do documento, se é digital, se é impresso, quem são os autores ou autora, o título, orientador ou orientador, o resumo, palavra-chave, avaliadoras da banca, o vínculo institucional dos avaliadores, se há algum tipo de financiamento no TCC, de agência de fomento, de estágio, área geográfica de estudo, a área geográfica do estudo. Então, por exemplo, se o aluno estuda a rede de pescadores de São João da Barra, São João da Barra é um exemplo de área de estudo. A instituição analisada, então, se é o Hospital Plantadores de Cana, se é um presídio tal, se é um colégio X, se é o liceu, se é uma instituição universitária. Os grupos sociais de análise, como exemplo, a gente pode colocar negros, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com câncer, vai depender aí dos recortes variados de pesquisa que são possíveis. E o período histórico de estudo, e se há algum tipo de ilustração no documento. Pode seguir. O terceiro procedimento metodológico a gente ainda não chegou, é importante dizer que as pesquisas ainda estão em andamento, e consiste na identificação dos principais agentes, instituições, as redes de colaboração, as temáticas de pesquisa e os meios preferenciais de comunicação para uma proposta de uma estrutura bibliográfica. Porque a ideia é favorecer e ampliar a nossa organização desses documentos e a possibilidade de divulgá-los. Os resultados parciais. E daí vem a minha primeira observação a partir da fala das colegas, é que os meus dados também não batem com os delas. E o motivo também provavelmente é outro. O primeiro é, a gente já analisou um total de 447 TCCs, e de Ciências Sociais a gente só analisou 73. Se tem 168 formados, falta muito TCC ainda de Ciências Sociais. E daí vem a minha fala de como profissional da informação, uma preocupação com a memória desse curso e convidando os coordenadores, aos diretores do departamento a observar esses TCCs, e estamos aí para ajudar, colaborar nisso. Estamos juntos. E o pessoal envolvido, a gente já conseguiu envolver 8 servidores e 63 estudantes de graduação nesse projeto. E daí a importância da mediação da informação, que é fazer também os atores, os agentes, os estudantes participarem desse processo. Aqui eu vou trazer alguns dados da área de ciências sociais, mas são dados
de análise bem pequena, assim, porque eu ainda não tive tempo de limpar os dados. Como foram os alunos que fizeram a análise, tem algumas variações que, para efeitos de gráfico, efeitos de análise, a gente precisa padronizar. Um exemplo simples é o nome do professor Cláudio, por exemplo. Se o aluno coloca com um acento e o outro coloca sem acento, já são dois nomes diferentes para o computador entender. Então a gente precisa fazer essa limpeza, e essa limpeza ainda não foi feita, então torna um pouco difícil a apresentação dos dados. Mas aqui tem os TCCs de cada curso desse tempo de Reúne, de 2009 a 2011. A gente só tem 3 cursos no repositório, na biblioteca. Os cursos de História, Geografia e Psicologia ainda não conseguiram se organizar para depositar os seus materiais. A gente está dialogando, de Psicologia a gente já está andando, mas de História e Geografia ainda está engateando. Mas de serviço social tem bastante. Acho que até pela tradição que há do serviço social, existe uma política de TCC no departamento. Já está bem mais avançado nesse sentido. E também a ciências econômicas e ciências sociais. Eu ainda acabei não colocando o número exato, mas de ciências sociais a gente tem 73 TCCs. Pode colocar. O número de orientações